Olá pessoal, tudo bem? Sou o psicólogo Giovan e estou lendo um livro aqui do Bowlby, Formação e Rompimento dos Laços Afetivos. É um livro super interessante que fala sobre os cuidados dos pais e o que ficou impregnado na nossa infância. É um livro super interessante que fala sobre o desenvolvimento emocional e o que é que nós somos agora em função dos cuidados que tivemos na infância. Então, preste atenção nesse livro, nessa leitura que farei aqui. E, por favor, se inscreva lá no meu canal, lá no YouTube, e também curta minha página no Facebook. E só para deixar bem claro, a leitura completa está no canal do YouTube. Tá bom? Um grande abraço e até vamos lá, ler o livro aqui. Provavelmente não existe nada mais prejudicial para uma relação do que uma parte atribuir suas próprias falhas e defeitos à outra, convertendo-a em bode expiatório. Infelizmente, os bebês e as crianças pequenas são perfeitos bodes expiatórios, pois manifestam de forma nua e crua todos os pecados de que a carne é herdeira. Presta atenção. São egoístas, ciumentos, sujos, interessados em sexo e propensos a explosões coléricas, à obstinação e à voracidade. Os pais que carregam consigo um sentimento de culpa em relação a uma ou outra dessas fraquezas podem tornar-se extremamente intolerantes diante de suas manifestações num filho pequeno. Atormentarão a criança com suas tentativas fúteis para erradicar o vício. Lembro-me de um pai atormentado a vida inteira pela masturbação, que tentou impedi-la em seu filho, colocando-o sobre um chuveiro frio sempre que o encontrava com a mão nos órgãos genitais. Agindo desse modo, o pai apenas conseguiu intensificar o sentimento de culpa da criança e também o seu medo e a aversão à autoridade. Algumas das relações entre pais e filhos mais envenenadas, que levam a graves problemas nas crianças, resultam do fato de os pais verem cisco nos olhos de seus filhos para não verem tora nos seus. Ninguém com orientação psicanalítica que tenha trabalhado numa clínica de orientação infantil pode ter deixado de se impressionar com a frequência com que esses e outros problemas emocionais comparáveis ocorrem nos pais de crianças que foram contaminadas para tratamento, ou com o elevado grau em que os problemas dos pais parecem ter criado ou exacerbado as dificuldades das crianças. Com efeito, são tão frequentes que em muitas clínicas é dada tanta atenção aos pais, ajudando-os a resolver seus próprios problemas emocionais, quanto às crianças, ajudando-as a resolverem os delas. Portanto, não deixe de ser interessante pensar que esse é um aspecto da doença psicológica, que parece ter sido quase desconhecido para Freud, e talvez por essa razão, um dos aspectos a que, em minha opinião, os psicanalistas ainda têm que prestar a devida atenção. Entretanto, acredito que seja um dos mais promissores para o futuro. A limitada experiência que temos sugere que a ajuda especializada aos pais nos meses críticos, antes e depois do nascimento e nos primeiros anos de vida de uma criança, pode ser extremamente importante para ajudá-los a desenvolver as relações afetivas e compreensivas que quase todos eles desejam com o bebê.
Sabemos que os primeiros anos de um bebê, quando, sem que ele o saiba, os alicerces de sua personalidade são assentados, constitui um período crítico de seu desenvolvimento. Analogamente, parece que os primeiros meses e anos após o nascimento do bebê são um período crítico no desenvolvimento de uma mãe e de um pai. Na fase inicial, os sentimentos dos novos pais parecem mais acessíveis do que em outros períodos. A ajuda é frequentemente procurada e bem recebida. E como as relações na família ainda são plásticas, essa ajuda é eficaz. Mesmo que seja relativamente modesta, se for uma ajuda qualificada e oportuna, poderá ter efeitos duradouros. Se o nosso pensamento é correto, então a família com um novo bebê é um ponto estratégico para quebrar o círculo maligno de crianças perturbadas que, ao crescerem, convertem-se em pais perturbados, que, por sua vez, lidam com seus filhos de modo que a geração seguinte desenvolverá as mesmas perturbações ou outras semelhantes. As vantagens do tratamento de crianças pequenas são hoje muito conhecidas. Estamos advogando agora que também os pais deveriam ser ajudados logo depois que tenham nascido. O pensamento contemporâneo talvez ainda não tenha reconhecido como uma das principais causas dos erros dos pais a distorção que os conflitos inconscientes oriundos de sua própria infância acarretam aos sentimentos que eles nutrem em relação aos filhos. Isso não é apenas perturbador e alarmante para os pais, muitos dos quais têm a esperança natural de ver as dificuldades familiares em alguma outra parte que não em seus próprios corações. Mas também é desconcertante para os médicos e outros investigadores profissionais que descobrem que muitos dos problemas com que se defrontam situam-se num domínio aparentemente intangível, sobre o qual não possuem conhecimentos, nem são treinados para ajudar a resolvê-los. Não obstante, é evidente que essa é a realidade. E se os pais têm que receber a ajuda esclarecida que os capacite a se tornarem os bons pais que ambicionam ser, os profissionais terão que ter uma compreensão maior do conflito inconsciente e do papel que esse conflito desempenha na criação de distúrbios nos cuidados que os pais dispensam aos filhos. Isso suscita um problema de primeira ordem, demasiado amplo para que possamos considerá-lo neste capítulo.